O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao 6º domingo do tempo da Páscoa. Estamos caminhando, renovando a nossa fé, renovando a nossa experiência com Cristo e com o ressuscitado. Agora, chegaremos ao ponto alto do tempo da Páscoa, celebrando no próximo fim de semana a Ascensão do Senhor e daqui 15 dias a solenidade de Pentecostes. Veja que até agora nós por 3 domingos fomos exortados a perceber nas aparições do ressuscitado que ele caminha conosco. E nos últimos 2 domingos ouvíamos os seus ensinamentos. Primeiro, ele é a porta, e pela porta precisamos atravessar para encontrarmos o bom pastor, o Salvador. Domingo passado, ouvíamos na liturgia que ele é o caminho certo, a verdade que nos leva à fé e à vida eterna. E fomos chamados a renovar a nossa fé e acreditarmos que Cristo é de fato a salvação. E hoje, completando esses domingos pascais, nós somos chamados a perceber que Cristo, voltando ao Pai, ele nos pede, nos exorta, nos orienta a vivermos o amor como o seu grande testamento, o seu grande mandamento. Se há algo que o Senhor deseja de nós, é que a gente observe o testamento que ele deixou a cada um de nós. Vejam, Jesus começa o Evangelho dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui, nós precisamos entender que esses mandamentos não são simplesmente os mandamentos deixados por Moisés quando ele sobe no Monte Sinai e desce. Aqui, nós temos que entender que no contexto do discurso de despedida de Cristo, o mandamento dele
é o mandamento da ceia do Senhor. Aquele que ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Para a gente recordar e perceber a diferença, quando Moisés deixa os mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vejam que aqui nós, quando ouvimos amar o próximo como a mim mesmo, a gente pode entrar, na verdade, em um ponto muito comum. Tem gente que não ama nem a si mesmo. Como que vai dar conta de amar o outro? Tem gente que não dá conta de lidar com o outro. Como que vai conseguir amar se a referência for ele mesmo? O grande salto de qualidade que Jesus deixa registrado como seu mandamento, depois que ele lava os pés dos discípulos, é bem diferente. Que vos ameis uns aos outros da mesma forma que eu vos amei. Aqui tem algo muito importante e algo muito sério de ser entendido. O que Cristo propõe é um amor que vai além do interesse, que vai além das barganhas, que vai além de esperar algo em troca, mas é o chamado amor ágape. Na nossa língua, para o amor, nas suas diversas expressões, tem só uma palavra, que é amor. Então é amor de mãe, o amor do casal, o amor entre amigos, o amor a Deus, é tudo amor. E muitas vezes poetizado de tal forma que esvazia o sentido do amor. Só que no grego, a língua original em que foi escrito o Evangelho, para cada expressão do amor, existe uma palavra própria. E aqui, quando Jesus usa esse amor, ele está falando do amor ágape, que é um amor chamado oblativo, que está além do interesse, por isso é cheio de gratuidade. É um amor que não espera nada em troca, que não se esgota, é um amor desinteressado e gratuito. A gente pode entender um pouco desse amor, olhando um pouco para o amor de mãe, que celebramos no dia de hoje. O amor de mãe é gratuito, é profundo, não espera nada em troca, ama sem ter medo de amar, a ponto de, se precisar dar a vida, dar com tranquilidade, assim como fez Jesus. É desse amor que ele fala. Então o Evangelho começa dizendo: se vocês me amam, vivam o meu mandamento. E o mandamento dele é exatamente o amor acima de tudo. O amor que não tem medidas. Ele experimentou da humanidade o sentimento do amor, mas também todo o sentimento ruim. O ódio, a vingança, a mesquinhez, o ranço, a maldade. Quando puseram Jesus na cruz, ele experimentou tudo isso. Mas o mandamento que ele deixa a nós é: amai-vos uns aos outros, assim como eu amei. E aí ele continua: aí eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, ou um outro defensor. Aqui a gente entende as próximas solenidades que vamos celebrar. Ele, voltando ao Pai, da experiência de amor dele e do Pai, virá o outro paráclito. Por que o outro? Porque o primeiro defensor, o primeiro advogado, o primeiro que pede a nós ao Pai, é o próprio Jesus. O Espírito Santo brota da experiência do Pai e do Filho, que não querem deixar a humanidade sozinha. Por quê? A humanidade sozinha não dá conta de viver o amor. A humanidade sozinha vai deixar sair de si aquilo que é o mais ruim. Porque sabe, minha gente, se a gente não permitir que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê a luz necessária, a gente deixa sair de nós tanta coisa ruim, maldade, fofoca,
vingança, tanta coisa que na verdade não é do projeto de Deus. E por isso Jesus diz: eu rogarei ao Pai que envie o outro Paráclito para que permaneça sempre convosco, para que a gente não fique sozinho e para que a gente saiba que não está sozinho na luta da vivência desse mandamento. E aí ele continua dizendo: quem é o outro defensor? É o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber. Esse Espírito da verdade não é uma ideia de uma verdade filosófica que a gente vai descobrir por meio de pesquisas, não é uma verdade empírica e nem de laboratório, é uma verdade que nos conduz a Deus. O Espírito Santo é uma verdade que esclarece a nossa visão, que nos dá sabedoria, que nos faz entender e viver desde já a grande experiência da vida e da morte. Porque vejam, quando Jesus acaba deixando muito claro que nos deixará o Espírito da verdade, é para que a gente não se engane, é para que a gente não seja enganado. E esse mundo que ele fala é a nossa cultura, que muitas vezes prega o contrário de Deus. Quantas e quantas estratégias ateístas, quantas e quantas estratégias de um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo, e muitas vezes a nossa cultura tenta dissolver coisas que são essenciais para nós, a família, a educação, os valores, e mais do que isso, hoje o mundo não quer mais acreditar na morte, por isso se fantasia tanto uma vida que não tem fim, por isso se protela tanto a dignidade da morte, por isso há uma cultura que parece que quer nos eternizar aqui, e a eternidade não é aqui. O Espírito da verdade não permite que a gente se engana diante dessas propostas, que muitas vezes são soma de enganação e de mentiras, porque de fato o mundo não conhece o Espírito, e o mundo aqui é tudo aquilo que nega a Deus e nega o seu projeto. E aí Jesus ainda continua: vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Aqui a gente entende o porquê na primeira leitura 2 apóstolos foram estender a mão naquilo que Filipe pregou. Filipe era diácono e 2 apóstolos desceram para fazer a crisma, a confirmação, para enviar o Espírito para que de fato aqueles que haviam experimentado Cristo no batismo pudessem de fato viver a profunda verdade. E aí, mais uma vez ele diz: não vos deixareis órfãos. O órfão, no tempo de Jesus, era o grupo social mais desprotegido. Além do órfão, a viúva, que uma vez que o patriarca da casa morresse, ia a viúva e os filhos para a rua. Tinham que mendigar, viver de brisa e de caridade. E quando Jesus diz: não vos deixareis órfãos, ele está querendo dizer: vocês não ficarão à mercê, vocês não serão jogados no mundo, vocês não estarão, sobretudo, sozinhos para caminhar rumo à salvação, rumo à eternidade. Só que é preciso que vocês entendam que quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Fica muito claro que Jesus pede que todo amor, mais sublime amor, que a gente tenha a Ele, seja depositado na nossa relação com o outro. Não adianta dizer que ama a Deus e guarda ranço, vingança e ódio de outra pessoa, que você está mentindo, você está sendo incoerente, porque o amor que a gente destina a Deus deve ser destinado ao outro. E aí ele vai dizer:
claramente. Aqui não está dizendo que ele pede para a gente mostrar que ama ele rezando. Aqui não está dizendo que ele pede para mostrar que ama ele falando. Aqui pede que a gente ame ele no outro. Ame o outro na mesma medida que eu amei. E amar o outro é resgatá-lo, é conduzi-lo a Deus, é fazê-lo experimentar a graça que vem de Deus. Viver o mandamento de Cristo não é uma teoria, incide no nosso comportamento, incide nas nossas decisões, incide no nosso jeito de viver. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você precisa viver tendo os meus sentimentos, e o meu maior sentimento, que é o meu testamento, é o meu amor sem medida, sem limites e gratuito. Então que a gente entenda essa liturgia com o coração aberto e perceba que o desejo de Deus é que a gente o encontre como amor, e expresse esse amor a cada um que cruzar o nosso caminho. Eu sempre provoco com a seguinte reflexão: aquele que cruza o meu caminho, sai de que jeito? Sai melhor ou sai pior? Se o que cruza o meu caminho sai melhor, eu estou conseguindo viver o mandamento de Cristo. Mas se o que cruza o meu caminho sai pior, ofendido, entristecido, eu preciso rever a minha vida e colocá-la dentro do plano amoroso de Deus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.